Glória a Deus, amados irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos dar início a mais um culto, onde estaremos adorando ao Senhor, onde estaremos ministrando uma palavra de Deus para o seu coração. Que você possa tomar posse desta palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos aproveitar, juntar os nossos familiares para juntos lermos a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Eu vou ler 2 salmos. Salmos interessantes, que um completa o outro. É o Salmo 127. Eu gosto muito de falar nesses 2 salmos, principalmente quando nós estamos fazendo um culto no lar. E agora nós estamos fazendo um culto no lar. Chegamos na sua casa. O Salmo 127 é o projeto da construção de uma família feliz. O Salmo 127 é, então, o projeto da construção. Quando nós vamos fazer uma construção, normalmente é feito um projeto. E esse projeto precisa ser aprovado pela prefeitura, pela fiscalização, e assim começa-se e dá início à construção desta casa. Mas vamos ver o que diz a palavra do Senhor a respeito da nossa casa. O título na minha tradução é Segurança, Prosperidade e Fecundidade vem somente de Deus. É um cântico dos degraus, é um cântico de Salomão. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, e não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Glórias a Deus. E o outro é o Salmo 128. O Salmo 127, então, é o projeto da construção de uma casa, de uma família, podemos dizer. E o Salmo 128 já é a casa concluída, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. O interessante é que no Salmo 127 mostra para nós que até do nosso sono o Senhor está cuidando. Enquanto nós estamos preocupados muitas vezes com a situação em que vivemos hoje, mas devemos nos tranquilizar, porque aqui, esta palavra, esse cântico de Salomão, nos traz esse refrigério, esse alívio, porque nós temos o Senhor como nosso pastor, porque nós temos o nosso Senhor como guarda de Israel, porque nós temos um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Ah, meu irmão, se o Senhor não participar dos nossos projetos, se o Senhor não edificar a nossa casa, muitas vezes nós tentamos ser independentes em tudo. Achamos que nós temos uma capacidade sobrenatural. Nós temos condições de fazer todos os nossos projetos darem certo. Mas eu quero dizer para você que se o Senhor não participar dos seus projetos, tudo que você fizer será em vão. Será inútil levantar de madrugada, diz a palavra do Senhor. Dormir tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados ele dá o sono. Pois aos seus amados ele dá enquanto dorme, diz a palavra do Senhor. Quando você muitas vezes está dormindo, você está totalmente desprovido de defesa.
Mas a Bíblia diz no Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Glórias a Deus por isso. Então, nós temos o Senhor nos protegendo até mesmo enquanto estamos dormindo. Mas você vai fazer um curso, uma faculdade, você está procurando trocar de emprego ou precisando de arrumar um emprego, submeta-se à vontade de Deus. Vamos entender o que é Mateus 6,33. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus é justo. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, Deus quer participar das nossas decisões, dos nossos projetos. Precisamos nos submeter à vontade dele para que tudo dê certo. E então, feliz serás e tudo te irá bem. Se o Senhor estiver com você, então você consegue realizações, você consegue realizar os seus projetos, coloque tudo, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. É isso que Jesus ensinou em Mateus 6,33, que devemos buscar. Muitas vezes nós buscamos tudo, as demais coisas, e deixamos Deus por último. Essa inversão de valores não agrada a Deus, e Deus não pode atender às nossas súplicas se nós invertermos os valores. Primeiro Deus, depois a nossa família, depois a nossa igreja, as nossas vidas. Nós precisamos estar edificados no Senhor. E então, o Salmo 127 mostra que não adianta a gente trabalhar demais para ficar rico. Humildade. Porque quantas pessoas trabalham muito, se dedicam a ganhar dinheiro e ganham. Mas o excesso de trabalho, sem o descanso, muitas vezes vem as enfermidades, tudo que a pessoa ganhou ao trabalhar demais, em excesso, agora esta pessoa vai gastar com os médicos. Mas se o Senhor estiver na sua vida, você tem então o médico dos médicos. Não se preocupe, porque tudo te irá bem. Eis que os filhos são herança do Senhor. Nós temos os nossos filhos, nós que somos casados, que temos nossos filhos, não é? São herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão, diz a palavra do Senhor. Como flecha na mão do valente. O que quer dizer isso? Um dia desses meus filhos eram bebês e rapidamente eu fico surpreso, porque hoje eu já estou vendo os filhos dos meus filhos e a paz sobre Israel. Glórias a Deus por isso. Vamos entrar então no Salmo 128. No versículo 5 do Salmo 127 diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Não, os inimigos não vão te confundir. Não. O Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Precisamos aprender a andar nos caminhos do Senhor. Porque se sairmos desse caminho, ou do caminho, pois só existe um caminho que conduz à salvação, não é? Jesus Cristo disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Glórias a Deus por isso. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Aí sim, você poderá comer dos trabalhos, daquilo que você ganhou, com o suor do seu rosto. Deus disse para Adão lá no Jardim do Éden, com o suor do seu rosto comerás o teu pão. E assim o homem, por causa da desobediência, precisamos agora, então, trabalhar exatamente para nos sustentar. Anteriormente, Deus dava tudo ao homem, quando o homem vivia ainda no estágio da inocência. Mas agora, após o pecado, entramos no estágio da consciência. Agora será necessário o trabalho. E a Bíblia diz que aquele que não trabalha, é bom que não coma. Isso é a palavra de Deus que orienta. A tua mulher será como videira frutífera em torno da sua mesa. Como videira. Interessante. Os filhos aqui, as uvas, são comparadas com os nossos filhos.
A videira produz então as uvas. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira, aquela planta que produz, né? Aquela azeitona que produz aquele óleo, né? Aquele azeite precioso. E então assim são os nossos filhos, preciosos aos nossos olhos, mas muito mais preciosos aos olhos do Senhor. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Glórias a Deus por isso. Eu tenho esse privilégio, já posso dizer que já vi os filhos dos meus filhos, os meus netinhos, e tem mais uma netinha chegando aí. A Júlia está chegando aí. Bênção de Deus, presente do céu. Nós não sabemos nem como agradecer ao Senhor. Estamos exatamente como no salmo antes desses dois que acabamos de ler. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Vamos aprender a edificar nossa casa? Mateus 7, 24. O homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, vieram as tempestades, vieram as lutas, os problemas, né? Representado nessas tempestades, nessas chuvas, e combateram, mas a casa estava firme sobre a rocha. Mas o insensato, o homem insensato, construiu a sua casa sem uma base, sem um projeto. E aí o que veio? Quando veio as tempestades, veio a enchente, veio a chuva, a casa caiu. Mas a nossa casa está de pé, porque nós temos um projeto. Então o Salmo 127 é o projeto da construção de uma casa. E o Salmo 128 já é a casa concluída. E lá em Mateus 7, 24, o Senhor nos ensina qual é o homem prudente. Como edificar a nossa casa sobre a rocha. Que Deus nos abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida agora em nome do Senhor Jesus. Pela sua casa, pela sua família. Vamos pedir para que o Senhor restaure o altar da família. Que verdadeiramente possamos entender o propósito de Deus com o momento que estamos vivendo. Famílias agora reunidas e entendendo que isso tudo foi permissão de Deus. Por isso agora, meu irmão, aproveite, e a sua casa será uma igreja. A sua casa está sendo um local de oração, de adoração, de ministração da palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Quero profetizar bênção sem medida na vida dos teus filhos. Senhor, muitos servos do Senhor estão distantes ouvindo esta palavra, vendo. Senhor, que os teus filhos possam entender o propósito do Senhor e abençoá-los poderosamente em nome do Senhor Jesus. Que cada família seja edificada sobre a rocha, porque poderão surgir as tempestades, poderão surgir, ó Deus, as enchentes, poderão vir as chuvas fortes, chuvas torrenciais, porém a nossa casa está edificada no Senhor que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. Ó Deus, muito obrigado. Salva, cura, liberta. Ó Deus, livra os teus servos de toda praga. Livra os teus servos de todo mal. Livra os teus servos, Senhor, de todo e qualquer problema. E tranquiliza os teus filhos para que eles possam entender que o Senhor está conosco nesse barco. E quando o Senhor está no barco, o barco não afunda. Que Deus nos abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós ainda vamos fazer uma oração abençoando os dizimistas e ofertantes. Meu irmão, só quero te incentivar. Continue nesta época tão difícil, sendo fiel ao Senhor. Porque aquele que for fiel no mínimo, sobre muito o Senhor o colocará. E então eu quero abençoar esse dízimo que me foi entregue, em nome do Senhor Jesus, e profetizar a bênção sem medida
E então você já tem o número da conta da igreja, você tem a Keila, Amando, Augusto e outras pessoas, diáconos, que poderão receber, em nome do Senhor Jesus. Pai, está aqui esta oferta, esse dízimo. Senhor, abençoa os teus servos. Abençoe os teus filhos que estão contribuindo, Senhor. Ó Deus, sabemos, Senhor, que aquele que é fiel ao Senhor, nada lhe faltará. Repetimos as palavras do salmista no Salmo 37, verso 25. Quando Davi disse: eu fui moço, mas já agora sou um velho. Porém eu nunca vi um justo padecer necessidade, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Os teus servos não irão mendigar o pão, porque o Senhor estará sustentando, abençoando cada família, pois tu és o mesmo que sustentou Israel no deserto e que continua sustentando a tua igreja há 2000 anos. Por isso, Senhor, nós te apresentamos esta oferta, este dízimo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero despedir com a bênção apostólica, dizendo para você que estaremos durante a semana orando pela sua vida, orando pela sua casa. Os irmãos estarão reunidos em seus lares, mas passando informação uns dos outros, fazendo contato uns com os outros por telefone e de outras formas pelas redes sociais. Deus estará te abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a santa comunhão do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.